rapaziada, acabamos de chegar aqui em Campo Grande. Aí, hoje vai ser numa creche, hein? A entrevista vai ser numa creche Girassol aqui em Campo Grande, do nosso grande parceiro Evandro, que nos recomendou uma pauta e nós viemos fazer. E o personagem é maravilhoso. Roberto, o goleiro Roberto, que foi envolvido em um troca-troca daqueles que o Francisco Horta adorava fazer já junto com o Márcio Braga. E o Roberto entrou numa lista. Roberto, Tuninho e o Zé Roberto Padilha foram trocados por Renato, Rodrigues Neto e Doval. Olha só o nível, que bacana. E hoje o Roberto aqui, o Evandro acho que já está aí. Falando em Evandro aí. Que isso, hein? Pô, finalmente a gente se conhece, hein? Demorou, mas chegou. Porra, caramba. Grande abraço, bom demais te ver. Porra. Feliz demais da conta, Porra. hein? Muito bom. Não estamos lembrando de já ter feito matéria em uma creche, hein? Uma escola. É. Legal, legal. Fique à vontade. Girassol, é isso? Isso aí, Girassol, creche escola. É, mas bacana, é sua? É, minha e minha esposa. Que legal, é uma escola que a gente vem construindo há 17 anos. Né, e é um sonho dela, né, a formação dela é professora, a minha formação é administração. Então conciliou, juntamos e estamos aí nesse projeto. Evandro, agora que a gente já se conheceu, você vai contar um detalhe. Qual é a sua ligação com o goleiro Roberto? Rapaz, esse camarada é meu tio, né? Ah, que legal. Quando eu tinha por volta de meus 7 anos, eu era botafoguense. Porque meu pai era Botafogo. Então, a influência do pai, né? A gente vem seguindo o time do pai. E aí, naquela época, tinha o Jornal dos Esportes, o jornal Cor-de-Rosa, né? E a gente, a molecada, sempre comprava para ver o futebol, né? Qual o próximo jogo. E aí, quando eu abri o jornal, via o meu tio treinando, mas no Fluminense. E aí, na minha cabeça, como é que eu posso ser Botafogo? Não posso torcer contra o meu tio. E mudei pro Fluminense e comecei a comprar o Fluminense. E aí, resumindo, lá na frente, quando ele muda pro Flamengo, eu falei, opa, o jogador muda de time, eu não tinha essa noção ainda, né? E aí, Fluminense até hoje. Gostei dessa, hein? E aqui é bom, a gente tá em obra, né? É, tem obra aqui, tem as manutenções, porque... E a gente sempre fala isso, é sempre bom repetir que o nosso personagem incansável, que está sempre indo com a gente para todos os lugares, é a Maquita. Opa! A Maquita está em todas as nossas matérias. E hoje vai estar aqui presente. Essa escola, Sérgio, o projeto da escola é de bebê ao 5º ano, né? É a formação básica da criança. E aqui a gente, por conta da quadra, né? A quadra você vai conhecer já já, nós fizemos uma homenagem ao meu tio Roberto e ao meu cunhado Demetrio. Demetrio foi campeão. Campeão, pô. É, campeão, seleção de júnior. Jair Pereira, não foi? Sim, Jair Pereira. Paulinho. Isso, Giovanni. Pô, que time, hein? Tem fotos ali fantásticas. Bebeto jogou com ele também. Esteve aqui na nossa inauguração. Então, assim, a escola, que eu acho que é onde começa a infância da criança, se conectando ao esporte, né? Então, essa quadra vem para estimular isso. E sabe de uma coisa? A gente realiza todo ano aqui uma copinha, tudo pequenininho. Você observa já na infância a criança com aquele dom e vontade de no futuro ser um atleta. E tem muitos querendo ser goleiro, hein? Tem, goleiro? Tem goleiro, tem jogador, tem. Isso é que importa. Pessoal, demorou, mas chegou o nosso querido Serginho Pugliese aí. Obrigado mesmo aí pela... Que legal, cara. Seu Bilucão, Biluca, pô, que legal, pô. Fala, meu irmão. Tudo bem, Lívio? Tudo bem. Bom. Legal, Serginho. Serginho já fiz lá no encontro dos jogadores. Então, bom, amigo. Amigo do Marcinho. Marcinho DJ, cara. Gente da melhor qualidade. Marcinho DJ vive falando, tem que fazer essa matéria, tem que fazer essa matéria. É verdade. Eu vim aqui querendo saber, eu falei, qual o tamanho dele? Porque na década de 70 não precisava ser tão alto. É isso aí. Tinha que ser ágil. Tinha que ser aí, corajoso. E meio maluco também. Tem história. Demetrio era mais tranquilão, né, Demetrio? Sempre foi tranquilo. Sempre foi tranquilo, né? Isso aí já é a família. É, né? A família nossa aqui é enorme. Vamos ver aqui, vamos ver. Olha o painel aí. Talvez tenha um me boicotado. É sério. A quadra, esse time aqui. Quando a gente vem construindo a escola não tinha quadra. Aí quando a gente surge a ideia, que aqui a escola era daquele terreno, colocar aqui desse lado, pô, vamos homenagear os caras. Pô. Aí a quadra poliesportiva, Roberto e Demetrio. Aí fizemos 2 painéis da história dele, que é da década de 70, e de Demetrio, que é da década de 80. Olha isso aqui, vamos falando pra gente aqui. Isso aqui já
Vamos Aqui ver é se- máquina, 75. Então, isso, olha aqui, vamos. A nossa primeira pergunta, o historiador, o maior escritor que tem sobre Fluminense é o Paulo Roberto Andel. Sim. E ele me fez uma pergunta e ele queria saber como é que foi se você que viu a construção da máquina. Você chegou um pouco antes, não foi? Não, eu cheguei no Fluminense, na verdade, pouca gente sabe disso, inclusive o pessoal até que é do grupo da geração 60, 70. Eu jogava no Campo Grande, no Juvenil do Campo Grande, em 1967. E eu recebi um convite do Telê para ir para o Fluminense. Fui trocado pelo Alves, naquela época, lá atrás. Aí depois estourou a minha idade, joguei com o Carlos César, joguei com Aguinaldo, meu treinador era o Pinheiro, que era um grande formador de jogador na época. Foi um dos melhores que nós tivemos. Ele, o Didi, também foi um grande treinador. Início da máquina, né? É, Didi foi início da máquina. Então depois eu fui emprestado, eu fui pro Ferroviário. Eu me profissionalizei lá no Paraná. Voltei em 72 e fiquei na reserva do Félix do Vitória. Jorge Vitória. Jorge Vitória, para mim, foi um dos melhores goleiros que eu vi jogar até hoje. Se eu tenho algum ídolo, foi ele. Legal isso. Vitória, o cara que eu olhava demais o treino dele. É, isso aí é 75. Foi a primeira máquina. Vai falando, Roberto, Ninho, né? Roberto, Toninho, Silveira, Edinho, que entrou no lugar do Abel, né? O Assis, Zé Mário e Marco Antônio, Búfalo Gil, gente da melhor qualidade, Paulo César também, Manfrini, Viva, dos melhores, né? E meu compadre Zé Roberto ali, que ainda tinha cabelo nessa época. E aqui, o que é legal, porque daqui os três que foram trocados estão ali, né? Então um time aí também. É, foi eu, Turim e Zé Roberto. Então aqui foi a máquina, aqui também é o time da estreia do Rivelino. Esse é a estreia do Esse é a estreia do Rivelino? Rivelino, esse jogo aqui, ó. Vamos ver ali. Esse aqui, ó, Silveira, eu, Juninho, Assis, Marco Antônio, Zé Mário. Cafuriga, Kleber, jogava demais, Gil, Rivelino e Marcelo. Pelo amor de Deus, cara, que isso, cara? Bom, Que né, time cara? é esse, Era um time cara? bom. Eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho orgulho de ter jogado no Campo Grande, no Flamengo. Claro, em todo lugar, né, que te deu espaço. Mas essa máquina aí é realmente... E aí? Aqui o Bira Mota também, ela ajudava a gente a treinar, eu e o Cantarelli. Também gente muito boa. Foto linda, né, cara? Foi lá na Gávea. Olha isso aqui, cara. Aqui é a metade do elenco, né? Aí o Froner. Lazzaroni, Froner. aqui é o Criola, que é o preparador físico. Dela fazia parte. Esse, Geraldo. ali tem o Geraldo, Vanderlei, Zico, Dequinha, eu, Canta, Caio Cambalhota, Dendê, Luiz Paulo e Luizinho. Isso é metade do elenco, né? Dendê, rapaz. Dendê, mas o campo era Merica e Dendê. Foi demais. Mas que Tita, Gil. É. Ah, ali, ó. Aqui estão ali. Esse aqui era o... Esse jogo. Não, esse jogador era o... Esse era o Cadu. Cara, Esse jogo é o seguinte, esse jogo, acho que o Zico teve um problema estomacal, alguma coisa assim, e ele não pôde entrar. Eu também não lembro contra quem foi não, mas eu lembro que o Cadu jogou e fez 3 gols. é mesmo? Foi mesmo, a história é essa. Olha que legal aqui, olha. Ó, eu, Rondinelli, Carlos Alberto Torres, pelo amor de Deus. Al Júnior, meu amigo de Copacabana, Vanderlei, Merica, Tita, Adílio já começando, os dois aqui, né? O Cadu? Cadu, Dendê e o Luiz Paulo. E esse time aqui é do Campo Grande, ó. Ah, o Campo Grande, vamos O aí. Campo Grande aqui foi o Campo Grande que foi. Chegamos bem no Campeonato Carioca. Escala aí, quero ver se Ganhamos tá bom. o do Valdo Cosi. Lírio está aqui presente, ele ali. Oh, que beleza. Cabeleira, É, hein? tá vendo? Eu, Lelé. Esse aqui é uma relíquia nossa. Fica aí, Lírio, fica aí. Quer que eu fale de time tudo, eu falo. Quer? Pode falar, fala aí. Lírio, Roberto, Neném, Brasinha, Vilmar, Serginho, Neto, Freitas, Edu, irmão do Zico, Valdo e César. Se tira César, bota César. Era o time do Campo Grande. Esse Serginho é outro, né? Serginho era lateral esquerda que veio do Botafogo, do Flamengo na época, era jovem, era do Júnior, né? Aí agora o Demetrio Isso. tem que... Esse aqui também era Vilmar, também, que veio do Flamengo, na época também. Que time, hein? E esse foi aonde? E aqui, esse time aqui, Estádio cheio, hein? esse time aqui depois, ainda Maracanã. teve Luiz Carlos Tatu, Luiz Carlos Tatu, eu tenho essa foto com ele. Então, Luiz Carlos Tatu, tinha depois o Caio Cambalhota, também Caio jogou conosco aqui, Cambalhota. desse time aqui.
E depois veio o Paulo Siri. Também jogou nesse time aqui. É isso que eu tenho Por aqui. sinal que veio para me tirar minha vaga na época. Qual? Mas eu, em 1980, eu parei de jogar. Quebrando o joelho, isso parei. Eu parei com 26 anos. Ô Demetrio, fala, quando você foi convocado, você estava jogando onde? Não, eu estava no Campo Grande. Mas essa convocação aqui, essa daqui já era o Jair Pereira. Mas teve o seu Antoninho que foi antes. Antoninho. É, o seu Antoninho. Que aí nós pegamos o torneio de Moscou. Aí depois veio o Jair Pereira. Aí esse time aqui, esse aqui foi no Paraguai, se eu não me engano. Que entrou Hugo, Heitor, Boni, Aloysio, o Demétrio, o Adalberto, Zé Teodoro, Dunga, Ferreira, Bebeto e Paulinho. Caraca, isso é muito Paulinho, legal, cara. Paulinho, essa galera aqui. Adalberto. Pô, pô, a gente até hoje tem uma afinidade imensa com esse time, cara. Pô, e o Dal era lateral esquerdo, depois o Jorginho vinha jogar na lateral esquerda. Você vê como é. O Branco jogou na nossa seleção. O Branco foi cortado na época, depois veio ser o lateral esquerdo da seleção principal, pra você ver como o futebol é, cara. Totalmente diferente. Agora fala o seguinte, o Antoninho foi campeão também. O seu Antoninho, eu acho que não. Campeão ele passou do Toulon, ele era, na época ele era... Eu lembro que ele foi... E gozado, no meu caso, eu fui convocado por ele num jogo que teve Campo Grande e Seleção Brasileira. Aí eu fui convocado nesse dia. Nesse dia eu fui convocado. Pô, a maior surpresa, um jogador do Campo Grande ser convocado para a Seleção Brasileira. Pô, pra mim foi uma surpresa. Isso foi tipo o Edson Souza, né? Que foi quando chamado, estava no Bom Sucesso. No Bom Sucesso também, assim, eu acho que só foi eu, na época, para seleções de categorias de base, foi eu e o Edson Souza. O Edson Souza eu saí, depois ele entrou, mas eu já estava como profissional do Botafogo. Aí depois ele foi convocado, aí também pegou, acho que ele pegou Toulon, ele pegou o Edson Souza também. E hoje ele está até como treinador, cara. Sabe quando que isso vai acontecer de novo, né? Algum jogador do Campo Grande, Bom Sucesso é convocado, né? Porque mudou, agora, né? Mudou muito. Hoje eu acho que vai ser bem impossível. Agora, quem é que te descobriu pro futebol? Pô, eu comecei no Campo Grande, cara, com 9 anos de idade. 9 anos de idade. Eu estava até comentando, pô, tem um Serginho, essa galera aqui, ó, participou comigo. Pô, eu comecei no profissional com 15 anos de idade, cara. Eles já me puxaram eu não passei nem em júnior, fui direto pro profissional. E ficava com essa galera aí, a amizade continua até hoje, cara. Então, muito legal, né, cara? Pô. E você, o seu técnico, quem era o técnico? No Campo Grande, o antigo era o professor Eli, que era irmão do Algodão. Irmão do Algodão, do basquete. E o professor Eli, que ele na categoria de base do Campo Grande, ele que tomava conta. O Moser participou, o Hamilton. Ele tinha uma galera que ele tinha maior... Ele falava assim, vocês vão chegar, meus filhos, vocês vão chegar. E a gente nem acreditava, porque, pô, Campo Grande na época. Pra vocês chegar... E aí do Campo Grande você foi pro Botafogo? Aí eu fui pro Botafogo. Aí a gente foi campeão, eu fui campeão sul-americano, que essa galera aqui é do sul-americano. Essa galera aqui, do sul-americano, que foi na Bolívia. Essa galera aqui. Aí eu, doutor Altemar Castilho, o Melo, o Hugo, o Boni, o Aloysio, o Brigatti, o professor Curti, Jair Pereira, Simões Roupeiro e esse cara aqui, professor Dias, esse cara é sensacional. Dias, pô. Peguei o acervo dele, ele deu. José Fernandes, Heitor, Gilmar Popoca, Ferreira, Guto, Marinho Ram, o Demétrio, Jorginho, Mauricinho, Dunga, Zé Teodoro, Bebeto, Adalberto, Giovanni, Paulinho e outro Paulinho também. Que coisa, cara, que espetáculo. E esse do Botafogo aí? Esse aqui, o alemão. Isso aqui foi em 83, foi quando eu vim do Campo Grande, fui pro Botafogo. Aí foi a contratação, e o meio campo era eu, alemão e o Berges. Aí é o Josimar, alemão, Paulo Sérgio, Osvaldo, Caroço, Marco Antônio era figuraça, a gente só ficava com ele no quarto. Meu Deus, sofria direto, cara. O Abelão, Geraldo, Nunes, até hoje as pessoas me perguntam, pô, o Nunes jogou no Botafogo? Eu falei, jogou no Botafogo. Em 83 jogou no Botafogo, Aí o Berg,
o Demetrio e o Gerson. O Gerson eu tive com o Gerson. Gerson com o Jota? Gerson com o Jota, isso é uma figuraça. Eles eram da maquininha do Botafogo, da maquininha, né? ele, Silva. Quando eu cheguei no Botafogo, já estava assim... O Oswaldo Caroço. E o Oswaldo Caroço, o Gerson. O que a gente assim, comentava é que na época, se o Botafogo pegasse essa galera toda e colocasse no profissional, porra, ia ser... Mas aí eles foram colocando um, o outro, e aí não fez efeito nenhum, cara. Entendeu? Na época. Aí já é na Espanha. Você jogou na Espanha? Do Botafogo você foi pra onde? Aí da Espanha, do Botafogo, pô, eu rodei muito. Do Botafogo fui pro América, emprestado. Aí depois voltei, joguei com o Moreno, Luizinho, essa galera. Time também, né, Maurício, Denis, Edilson. Pô, era uma galera maneira também. Esse time foi, logo depois, ele foi pra final com São Paulo. Foi. Aí o Serginho, o cabeça de área já era o Serginho do Vasco. Ele foi pro América. Que bacana, cara. Agora, fale isso aqui. Aí já... Fica ali perto pra... Aqui já foi na Espanha. A Espanha, eu fui o primeiro brasileiro a jogar no País Basco. Que na época, era impossível entrar um jogador estrangeiro. Então eu fui o primeiro a jogar lá. E era para mim jogar no Atlético de Bilbao, que hoje eu só tenho 2 jogadores. E aí, por exemplo, não pode, aí eu fui para a segunda divisão. Só que a segunda divisão tinha uma estrutura, cara, que eu nunca, aqui mesmo, os times aqui da primeira divisão não existia. E aí fui pro time da segunda divisão, pô, mas consegui 2 temporadas lá no Sextal. Bacana. Uma galera que... E tu parou em qual? Aonde? Você quando parou? Quando eu parei no Noroeste Bauru. Eu joguei em 3... O Jairzinho parou lá também. Noroeste Bauru. O Noroeste Bauru também era outro lugar que tem saudade. Pode, né, cara? Os jogadores iam, né? Agora, a vantagem minha de transferido, por quê? Depois que eu vim da Espanha, eu fiquei com o meu passe. E isso aí não era comum jogador na época. Geralmente os jogadores tinham um passe preso. E aí eu peguei o passe e comecei a emprestar. Eu mesmo, meu pai era um empresário e começou a me emprestar para um lado e para o outro. Foi onde eu ganhei um dinheirinho, porque na época não era esses contratos fabulosos, a não ser o cara que chegava a uma seleção principal, aí isso acontecia. Mas no meu caso eu consegui porque fui emprestado para um lado e para o outro. E tu manteve a raiz aqui com Campo Grande? Não, aqui é Campo Grande, porque, cara, esse lugar aqui é diferente dos outros bairros. Isso aqui a gente continua, você vê uma amizade, que a gente está sempre se falando, legal, muito entendeu? legal. Isso aí está acabando, entendeu? E... Aquele Serginho ali, todo mundo fala. Serginho Esse cara era... Serginho, tinha que falar, era a variante que ele tinha, variante amarela. Serginho, variante eu tava amarela. carona pra esse rapaz aqui, ó, ele era Vou te juvenil. contar, eu era juvenil e vim com o Roberto, né? Eu morava aqui. Campo Grande também. Aí eu, pô, Roberto, eu vou com você. Não, vambora. Pô, vem com a TL. tinha TL amarelo. Meu Deus do céu. Eu falei, Roberto, vai Vem devagar, tranquilo. pelo amor de Deus. Era coisa de meia hora, lá no Gira Campo Grande. Não tinha cinto, né? Hein, Serginho? E aí ele falava assim, ó, não tá satisfeito? Vai a pé, pô, vai a pé, tá satisfeito, vai a pé. Mas aí, tu começou aonde? Eu comecei também aqui no Campo Grande, né? Começou comigo no Campo Grande? 69, 70. Aí depois fui pro Botafogo, né? Divisão de base. Joguei com a turma boa lá, Mendonça, Zinho, Doutor. Aí de lá eu fui pro Fluminense, onde o Roberto já estava lá no profissional. Fiquei no Fluminense até 77, 78. Aí fui para ABC, voltei, depois fui pro Campo Grande. Fomos campeões da Taça de Prata. Quando eu cheguei pro Campo Grande, em 80, Demetrio era juvenil, ele, o Marquinhos, né? Turma. Tava falando com ele que vocês que me puxaram, eu era novinho, Eu falei, vocês me puxaram. Eu falei, Jair, tem que pegar. Puxa. Eu treinava contra eles, mas sim, eu falei, pô, os caras vão arrebentar com a gente. É verdade. Melhor do nosso lado aqui, né? Mas, né, foi... E seu início também? Meu início foi Campo Grande, eu e o Roberto junto, no Infante mesmo, né? Começamos junto, aí ele foi pro Fluminense e eu fiquei. Mais tarde que eu rodei um pouco também, futebol brasileiro, fui pro Fortaleza, joguei Rio Negro em Manaus, aí voltei pro Campo Grande, foi vendido pro América, depois fui pro Operário de Mato Grosso. Caramba, você roda pra caramba, hein? Aí foi o terceiro colocado lá no brasileiro. Ah, você tava naquele time? Time 77. Cara, manga.
tava Arthurzinho? Silveira, Silveirão também tava Pô, lá. que time, hein, cara? Terceiro no brasileiro. O treinador era Macarabina, Castilho. Pra mim, principalmente, pra mim. Pô, meu ídolo. Assim, o garoto. É aí o que eu falo, cara. Aqui em Campo Grande era a referência, era a minha referência. É o que falta hoje é referência. Hoje é a referência. Esse cara, a gente tem, é isso que eu falo, Campo Grande, a gente tem essa amizade até hoje. É verdade. E é meu ídolo, toda vez que a gente se encontra é uma alegria danada, entendeu? Ninguém Muito legalzinho, Marcelo. Eu, na minha juventude, era o nosso programa de final de semana. O time do Campo Grande, o estádio, o encontro do clube do Campo Grande com outras equipes, era o que movimentava o bairro. E era muito legal. E a gente faz parte da associação comercial e ele está fazendo uma força danada para que o Campo Grande resgatar. Mas o Campo Grande conhece a situação aqui, com uma diretoria legal, uma situação... Trabalho sério. Sério e que a gente participe, entendeu? Promova a cultura e o esporte, o mais importante, né? Agora, eu queria saber o seguinte, o Evandro é bom de bola também, né? Olha... Evandro, meu sobrinho? Evandro? Jogava um pouquinho. Evandro, posso falar um negócio pra você? Ele é o melhor na comunicação aqui. Na comunicação ele é o melhor. Na comunicação, né? Na comunicação, Porque quando ele me escreveu a matéria, ele falou, o Campo Grande, eu comecei... Esse é o cunhado que eu mais gosto. Tá vendo? Ô, Sérgio, o futebol... Mas o Evandro criou a torcida do Campo Grande quando eu vim pra cá. Ajudei muito. Tinha a torcida do Copinho, do Copo Grande. Enfim, o futebol, o garoto, quando é jovem, tá lá, a bola, a brincadeira dele é a bola, o futebol. Eu tô com 60 anos. De onde eu venho não tinha campos grandes assim, era rua de chão. Então, a brincadeira da molecada é com a bola. Então, eu tinha vontade de ser jogador, até porque o meu tio jogava no clube. Claro. Tinha aquela vontade, mas não ia muito longe. Não tinha aquela habilidade, né? Mas Roberto, Então, mas eu gostava muito. Campo Grande também, antigamente, tinham mais de 15 campos de futebol. A oferta é grande para jogadores. Agora, sabe o que eu acho legal? Eu acho legal aqui. Isso não tem É mais. o dia dos jogos aqui. A copinha. Copinha mesmo. É a copinha aqui. Aí eu chego aqui, pô, pra entregar o troféu, tem que ver a criançada como fica, cara. Pô, assim, eu volto à infância pra ver a alegria das crianças, cara. Pô, é show de bola, cara. E a gente tem que agradecer ao Evandro por isso aqui. Com certeza. Fazer isso aqui, essa homenagem em vida, é uma coisa que poucas pessoas estimulam. Igual de vocês, muito bom gosto. Um orgulho muito grande. As crianças aqui. As crianças deu parabéns para ele pela qualidade da... Muito Ô, bom. Roberto, você, quando foi... Tu sabia que quando foram chegando esses craques todos lá, você já sabe, os caras já eram estrelas, né? Já eram grandes estrelas do futebol, Rivelino, quando foram chegando. Não. Você já estava lá? Eu fui para lá em 68. Então, como é que foi essa construção da máquina que você foi vendo? Rapaz, foi o Horta, né? Foi o Horta. O Horta foi o melhor presidente que eu conheci, que eu consegui que eu trabalhei. E o que acontece? O Fluminense, com todos os times daquela época, estava muito em fase baixa. E o Horta teve uma coragem muito grande de chegar com uma novidade, né? Como sabe, vou mexer nisso aqui. Eu não sei de onde é que veio o Rivelino, se veio do Corinthians ou se veio lá de fora. Do Corinthians, então. Ele foi lá em São Paulo, conseguiu trazer o Rivelino para cá, que era uma coisa inimaginável. Até porque o Rivelino era paulista e gostava do Rio. No entanto, quando o Rivelino chegou aqui, encontrou esse bando de maluco aqui, ó, eu, Gil, Zé Roberto, Manfrênio, Marco Antônio, ele falou assim, isso aqui é minha casa. Que alguns já eram do Fluminense, né? Alguns já eram. O Edinho. Na verdade, o Edinho, o Paulo César que veio e o Rivelino, e o Manfrênio. O resto, a maioria aqui, ó, por exemplo, da base veio eu, Silveira, Edinho, Marco Antônio, Zé Roberto. Isso teve na base. Os outros vieram chegando. O Zé Mário também jogou no Juvenil do Fluminense. Jogou no Flamengo também, né? Mas o restante foi fazendo aquele time forte do jeito que ficou a máquina, né? Nessa época o treinador era o Didi, não? O Didi chegou no meio para frente. Se eu não me engano, aí era o Paulo Emílio. E quando você foi incluído da troca, perguntavam para você se você queria ou não? É engraçado, né? Que eu soube da notícia, eu estava em Mendes. A minha mulher era de Mendes, foi na época de final de ano. Eu estava lá e me falaram, ó, saiu do jornal aqui que você está indo pro Flamengo. Eu falei, pô, que legal, mas não me falaram nada. Como é que é isso?
Sai no jornal se a gente saber se vai, se não vai. É, se você aceita ou não. Você quer? Ô Roberto, ele me contou uma fofoca, ele pode contar ou não? Não sei, peraí. A situação daqui, ó, do Manfrini, pode contar? Não, Pode, rapaz, não. deixa isso pra lá. Porra. Roberto, fala Cara, não pra mim, tu me compromete. Tu me compromete, porque é verdade. Já tinha fake news nessa época, né? Eu tinha fake news. Nós fomos pra mente, deixa isso pra lá, vamos lá. Ah, tu tava aí Eu conheci uma menina lá que estava começando o namoro com ele. Então não tem nada demais isso aí. Aí eu gostei dela, ela gostou de mim. 2 meses depois, o pessoal saiu de férias. Ele morava em São Paulo. Ela morava em Mendes, e Mendes daqui pro Rio é pertinho, né? Aí eu fui fazer casei, 45 anos. É isso, cara. 2 filhos, 7 netos. Graças a Deus. Porra, então uma Manfrini deve agradecer, né? Porque né? foi uma... É verdade. Foi um né? empurrão bem Sério, né? feito. O negócio foi sério, pô. Foi sério. Agora, aí você tava em Mendes lá e... ficou Aí sabendo- saiu no Jornal do Esporte, né? Era o jornal mais lido na época do esporte. Pô, os caras foram me avisar. Roberto, tu tá indo pro Flamengo? Os flamenguistas começaram a me abraçar, né? Falei, mas peraí, cara, não sei nem como é que eu chego lá no Flamengo, eu tenho primeiro que saber como é que chega lá. Aí, não, vamos, você vai lá. Aí me ligaram pra Mendes, mandaram que eu me apresentasse lá. Pra conversar com o senhor Ivan Drummond, que era o diretor, e o presidente era o Hélio Maurício. Era o Maurício, Aí eu fui lá, fui até com um amigo meu, Valtinho, que é meu amigo de Campo Grande. Ele morava lá em Catumbi, era muito meu amigo, frequentava muito o stand do Fluminense, empresário na época. Falei, Valtinho, vão comigo lá no Flamengo, que eu tenho que conversar com ele, não conheço ninguém lá. Negócio de contrato, tá? Ele me ajudou nessa parte aí. No início eu achei estranho, porque seria a minha segunda troca, né? Eu fui trocado pelo Alves lá em 67, também sem saber. Sem saber. Eu estava treinando lá no Seropédico. Tô falando, eu estava na reserva do Elinho, cara. Eu tinha 17 anos, né? Eu um pouquinho, acho que caras acreditavam em mim, né? Botaram na reserva do Elinho já. Aí eu tô sentado, chegou o seu Constantino Magalhães, me deu uma carta, falou assim, você tem que se apresentar no Fluminense amanhã. Falei, tem alguém para me levar lá, pelo menos? Pô, mínimo, né? Que eu vou perguntar é isso. Não, o seu Rosto e o seu Darcy vão com você. Tá bom. Aí foi pro Fluminense. Foi assim que eu fui trocado a primeira vez. Sem saber salário, sem saber nada. Não sabia nada. E fui trocado pro Flamengo sem saber. Depois eu fui discutir lá com... Mas não era o Márcio Braga, não? Achei que Não, o Márcio Braga entrou depois. Teve uma história que foi no Fluminense e Avaí. O Avaí estava ganhando de 2-0. Essa história não. Essa história, inclusive, eu vou citar o nome de uma pessoa, porque todo goleiro tem como ídolo um goleiro. E meu ídolo não era um goleiro. Meu ídolo foi o Gerson. Quando o Gerson chegou no Fluminense em 73, era aquela liderança mesmo. Era o cara que tomava conta. E ele teve um gesto comigo, lá em Florianópolis, que aquilo me engrandeceu mais ainda o que eu tinha em relação a ele. Nós estávamos perdendo, tomei o primeiro gol, falha. Tomei o segundo gol, falha. Coisa rara. Mais ou menos. Perigoso era não. Aí o que acontece? No vestiário, o Duque, era o treinador, falou assim, Roberto, vai sair. Mandou o Nelson aquecer. Aí eu sentei, fui tirar de minha mesa, o Gerson chegou perto de mim, ele me chamava de maluco. Maluco, o que você está fazendo? Eu estou tirando chuteira. Por quê? Ué, vai entrar o Nelson. O quê? Nelson, pode parar de treinar. Pode parar. Aí, rapaziada, vamos voltar todo mundo pro campo. Chegou pro Duque e falou assim, não vai fazer isso não. Vamos pro campo. Me botou no time de novo. Aí eu perdi. Aí ele falou pra mim assim, Roberto, ó, quando você pegar a bola, eu tô aqui do teu lado esquerdo. Daqui que nós vamos virar esse jogo. E por ali o Rubens Galaxy fez 2 gols. Eu peguei a bola e dava pro Gerson nas costas do lateral esquerdo. Isso é pergunta pro Rubens, não é verdade. Pô, coisa maneira aí. E eu fiquei analisando o seguinte, pô, o cara é tricampeão do mundo, cara. Eu começando a minha carreira, o cara veio aqui embaixo, vamos lá, me deu a mão, né? Me puxou e me botou no jogo de novo. Essa história tem que ficar bem clara pro Gerson, porque talvez tenha chegado de uma forma errada para ele. Eu quero dizer para você, Gerson, que você sempre foi meu ídolo e você mora no meu coração. Mas isso aí, cara, foi legal essa história do futebol, né?
Porque não é tão comum assim, né? Não. Ter jogado no Flamengo e no Fluminense é mais legal do que qualquer coisa, né? Tem mais alegria do que tristeza. Ah, né? sem dúvida, sem dúvida. Esse time aqui, a máquina, isso aí, o cara que jogou aqui, que participou desse elenco, meu Deus do céu. Isso era uma máquina mesmo. A máquina contra o Flamengo que você jogou, quem ganha? Na época eu não lembro de ter jogado, mas joguei. Joguei, mas nós ganhamos. Não, foi 1 a 1. Era jogo para empate, né? Foi 1 a 1 e foi um jogo que teve 5 expulsos do Fluminense. Esse jogo não terminou, acho que terminou um empate mesmo. Não terminou o jogo. Foram 5 jogadores expulsos do Fluminense. Caramba. Eu lembro dessa partida. Depois eu tive um outro Fla-Flu também, que nós ganhamos já lá para trás um pouquinho, nós ganhamos de 3 a 1. E pelo Flamengo, logo depois do meu casamento, 76, o Rivelino já estava na máquina, né? Aí nós fomos jogar, eu entrei, fomos jogar. Quando ele me viu, veio lá falar comigo, aí ó, teu filho nasceu, vou meter um em homenagem a ele. Eu falei, porra, cara. E meteu de falta. Meteu de falta. Eu tava no Maracanã. Eu tava no Maracanã, em detalhe. Quando o Riva meteu o gol, eu pulei. Tava aí meu pai. Eu pulei, vibrando com o Fluminense e meu pai sentado. Meu pai sentado, meu pai é botafoguense. Eu contei um pouco da história pro Sérgio. Meu pai sentado e eu pulando. E o Riva meteu o gol no meu tio. Eu mudei pro Fluminense por conta dele, mas ele foi pro Flamengo, eu não fui. Aí depois o Flamengo empatou. Eu não lembro quem fez o gol, foi 1 a 1. Mas meu pai pulou. Meu pai é Botafogo. Meu pai pulou e ganhou um rádio na cabeça, cara. E a torcida, rapaz, tá com uma crescenta aí. Ganhou um rádio na cabeça. Mas pulou por conta dele. Pulou do impacto do cara dele. Mas você considera a máquina melhor do que o Flamengo? Eita! Ué, O conjunto, eu acho que a máquina era melhor. O Flamengo, eu joguei no time, na época no Flamengo, quando eu cheguei lá, o Flamengo estava em formação ainda, na verdade. Tinha o Zico, tinha o Geraldo, que para mim foi um dos melhores que eu vi jogar, mas morreu precocemente, né? E o time do Flamengo era muito bom. E o Zico é um cara, acho que ele foge a qualquer parâmetro. Por mais que eu tenha jogado com o Gerson, com o Rivelino, com o Paulo César, com o Gil, com essa turma toda, o Zico é um cara que resolve o jogo sozinho. Mesmo. Tá? Então, joguei com o Zico. Apesar de ter jogado com os outros também. Então, eu não posso comparar times, eu posso comparar pessoas, né? Eu acho que essa era a grande diferença. Melhor, na minha opinião. É verdade. O que representa para você, cria de Campo Grande, né? Uma região assim que é um celeiro, né? Um celeiro de grandes jogadores que está aqui junto das suas referências. Pô, cara, tu não tem noção a felicidade que eu tô hoje, agora, hoje tá com o Lírio, o Roberto, pô, esse Bilucão, nosso capitão. Pô, isso não tem preço, cara. Quando a gente reúne é sempre uma felicidade danada. Foram meus ídolos no passado e, pô, e hoje a gente tá junto aqui nessa felicidade, não é isso, Bilucão? Muito maneiro, muito legal. Então, o que eu tenho que falar é com relação ao meu sobrinho, né? Em ter feito isso aqui, essa homenagem, uma coisa maravilhosa. Que, não tem nenhum agradecimento que cubra isso, para mim, por Demetrio. Com Porque certeza, é um legado que vai ficar aqui para as criançadas, para as novas gerações. Então, eu tenho que falar isso. Agradecer a minha família também, que sempre esteve junto da gente, né? E a inspiração das crianças quando estão aqui, isso aí. Quando olha o retrato, pô, é você mesmo, olha, pô, o Roberto, entendeu? Eu mesmo não acredito, cara. É verdade. É muito bom estar aqui. Então, hein? Porque isso aqui, eternizar a memória, né? É raro. O Brasil não é muito a especialidade dele, né? E é legal, a gente adora quando a gente vê uma iniciativa dessa. Aqui a escola, eu acho que ela tem esse papel, né? De criar o estímulo, de formar seres pensantes, altruístas, pessoas do bem, porque esse país é maravilhoso e esse país ganhou um presente de Deus, que é os talentos do futebol e de tantos outros esportes. E, por acaso, eu fui presenteado, né, com meu tio, então, assim, meu cunhado, e poder, nessa escola, criar esse espaço e dar o estímulo para a criança. Se você, quando tiver a copinha lá no final do ano, eu vou fazer
fazer o convite para você ver do que eu estou falando. As crianças, numa idade de início de vida e já ali praticando, participando, criando estímulo e visualizando até a profissão dele no futuro. Pode ser que sim, pode ser que não, mas enfim, é só agradecer. E eu quero deixar aqui claro o seguinte, eu já acompanho o seu trabalho, Sérgio, há muito tempo. O trabalho que você realiza é fantástico. Talvez você não tenha dimensão da onde você atinge os nossos corações. E eu não fui atleta, eu fui um torcedor e por acaso tive até para família. O seu trabalho, tenha certeza que é fantástico, que só continue. Dá muito prazer, muito prazer. Muito feliz de conhecer você pessoalmente. E você pode contar com a direção, projetos futuros. Gostei do revelo, hein? Valeu, Sérgio. Pô, Neto, que demais você, cara. O Jair Pereira te ama, cara. Sempre que eu falo com o Jair Pereira, ele fala do Neto. Fala pro Marcinho. Vamos ligar pra ele aqui, vamos ligar pra ele agora. Falta só o... Fala aí.